Se a cultura não pode ser protegida por fronteiras, então a cultura será dissolvida por interesses que nada devem a ela. Essa frase de Roger Scruton, um dos mais influentes pensadores conservadores do século XXI, não é apenas uma advertência. É uma constatação que se torna mais urgente a cada dia. Nos últimos dias, cidades da Califórnia mergulharam em 3 dias consecutivos de confrontos violentos entre forças de segurança e manifestantes que se opõem às políticas migratórias do governo Trump. Mais de 150 pessoas foram presas em Los Angeles desde sexta-feira, e o centro da cidade se transformou em palco de guerra. Viaturas incendiadas, prédios pichados, barricadas destruídas e lojas sendo fechadas por precaução. A frase de Roger Scruton, um dos mais influentes pensadores conservadores do século XX e XXI, não é apenas uma advertência, é uma constatação que se torna mais urgente a cada dia. Em um mundo onde o debate sobre imigração se tornou um campo minado de paixões, slogans e acusações, poucos se atrevem a perguntar: o que está realmente em jogo quando uma nação abre mão de controlar quem cruza suas fronteiras? A resposta vai muito além da economia ou da logística. Trata-se da própria sobrevivência cultural de um povo. O estopim dessa baderna foi uma série de batidas federais para localizar imigrantes ilegais em postos de trabalho, operação recebida com agressividade por manifestantes, muitos deles mascarados, atirando objetos, fogos de artifício e, como de praxe, gritando por justiça. A resposta veio em forma de gás lacrimogênio, granadas de efeito moral e tropas da Guarda Nacional, convocadas diretamente pela presidência para proteger os agentes federais e retomar a ordem. É preciso fazer uma pergunta incômoda: quem exatamente se beneficia do colapso da autoridade e da normalização da imigração ilegal? Certamente não os trabalhadores legais, que veem seus salários pressionados. Nem os moradores das periferias, que convivem com serviços públicos sobrecarregados. Muito menos a cultura americana, que se vê, pouco a pouco, diluída em uma babel de conflitos étnicos, identitários e ideológicos. Quem realmente se beneficia disso são setores empresariais oportunistas, que lucram com trabalho irregular, sem encargos trabalhistas ou garantias legais. Esses empresários, muitas vezes financiadores de campanhas políticas, têm interesse direto em manter um fluxo constante de mão de obra barata e descartável. Também se beneficiam os políticos progressistas, que enxergam nos imigrantes uma base eleitoral futura. Quanto maior o contingente de pessoas dependentes do Estado, maior o poder de barganha desses políticos que se apresentam como defensores dos excluídos, mesmo que vivam bem longe dos bairros onde os impactos reais são sentidos. Além disso, há as organizações não governamentais e setores da indústria do ativismo, que sobrevivem de causas permanentes e narrativas inflamadas. Para eles, cada novo conflito é uma oportunidade de levantar fundos, ganhar visibilidade e justificar sua existência. E por fim, há os militantes ideológicos que não veem fronteiras como algo necessário, mas como um vestígio de um mundo opressor que precisa ser superado. Para essa gente, a desestabilização do tecido social é um meio de acelerar a transformação revolucionária que almejam, mesmo que à custa da segurança, da identidade e da coesão de uma nação. Os financiadores do caos não pagam o preço do caos que promovem. Não é a casa deles que está ao lado de um centro de acolhimento improvisado. Não são os filhos deles que competem por vagas em escolas públicas sobrecarregadas. Não é o bairro deles que vê sua segurança ser corroída por políticas frouxas de imigração. Enquanto a classe média trabalha, sustenta e tenta manter algum senso de ordem e justiça, os beneficiários da fronteira aberta operam nas sombras, lucrando, manipulando e promovendo a lenta dissolução de uma cultura que não é deles, mas que exploram com zelo quase profissional. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, em vez de tentar acalmar os ânimos ou garantir a segurança dos cidadãos, preferiu o confronto institucional com Washington, prometendo processar o governo federal por agir sem sua permissão. E ainda desafiou o czar da fronteira, Tom Homan, em rede nacional. Ele sabe onde me encontrar. É uma postura típica de quem prefere alimentar a tensão política do que reconhecer a gravidade da situação. De acordo com o governador, a situação estava sob controle e que não havia necessidade de uma interferência federal. É isso que ele chama de controle?
Enquanto isso, o presidente Donald Trump não poupou palavras, responsabilizou a esquerda radical e os manifestantes pagos por incendiar o centro de Los Angeles. Também anunciou que máscaras serão proibidas nos protestos daqui em diante. Uma medida que, por mais dura que pareça, é necessária quando grupos extremistas se escondem para destruir patrimônio público e colocar vidas em risco. O que fica claro é que a questão da imigração ilegal deixou há muito de ser um problema técnico ou humanitário. É hoje uma linha de frente da batalha cultural e civilizacional do Ocidente. Proteger as fronteiras não é xenofobia, é responsabilidade. Ignorá-las não é compaixão, é negligência. Se os Estados Unidos, ou qualquer nação, abrirem mão do controle sobre quem entra, como entra e por que entra, estarão na prática entregando sua soberania nas mãos de grupos que não devem nada à cultura que os acolhe. E como alertou Scruton, uma cultura que não se protege acaba por se dissolver. O que aconteceu na Califórnia é um alerta. O problema não está apenas na imigração em si, mas na recusa ativa de certos setores em reconhecer que fronteiras existem por um motivo. E que a civilização depende sim de ordem, autoridade e coesão cultural. Sem isso, o que resta é a fumaça, o fogo e a ruína. Se você também acredita que um país sem fronteiras é um país sem futuro, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal. Apoie canais de direita que diariamente combatem a ideologia corrosiva esquerdista e lutam pela preservação dos valores que realmente sustentam uma nação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.